pessoal, tudo bem? Eu sou Rafael da Silva, historiador, e hoje eu estou na Praia do Costão, no município de Peruíbe. A ideia de hoje é falar da história de Peruíbe. Mas antes, a convite do Rodrigo, da Selva Mar Aventura, a gente vai começar a introdução desse vídeo, dessa aventura ali no Rapel do Costão, é onde a gente tem uma vista panorâmica aqui da cidade e é onde a gente pode começar a contar essa história. Fazendo um treinamento aqui com o Rodrigo da Selva Mar Aventura, né, sobre rapel, e aí ele desceu para pegar uma galera, para pegar uma turma lá embaixo. Eu tive a ideia, bom, já vou fazer a introdução do vídeo, né? O que acontece? O povoado aqui do São João Batista é o povoado que vai dar origem ao município de Peruíbe. Ele não ficava aqui, ele ficava na verdade 10 quilômetros na outra direção, né, nas ruínas de Abarebebê. Então a gente vai explorar um pouquinho essa história, vamos contar essa história aqui no município de Peruíbe, começando com uma boa aventura para dar as boas-vindas, e daqui a gente segue então para contar a história daqui de Peruíbe. Vamos nessa, pessoal! Show de bola! Selva Mar Aventura, estamos a 30 metros. Agora... Aqui do alto do Costão é a vista que a gente tem de Peruíbe, né? Para trás aqui de mim, o Guaraú, a ilha do Guaraú lá ao fundo, creio que vocês já conhecem. E daqui a gente consegue ver o Rio Preto, né? O Rio Preto ele não era assim, ele não tinha a disposição dessas pedras, mas ele era um rio espraiado, o que favorecia muitas epidemias aqui em Peruíbe. Sofreu muito com febre amarela. Teve esse problema aqui, teve esse problema em Itanhaém também. E qual foi a solução? Foi, mais ou menos, entre aspas, canalizar esse trecho do rio para que ele não se espalhasse pela praia a cada chuva forte que dava, né? Então, isso eu já estou dizendo, já com o povoamento aqui, mais ou menos onde hoje é o centro de Peruíbe. O São João Batista, então, ele fica a 10 quilômetros de distância daqui, e é para lá que a gente vai assim que a gente descer do paredão do Costão. Deixando o Rapel do Costão para trás agora, a gente vai para o Mercado do Peixe e em seguida ir até as ruínas do Abarebebê para a gente entender qual foi a dinâmica aqui do município de Peruíbe. Lembrando que o povoado de São João Batista, ele surge vinculado mais ou menos com a história de Itanhaém também. O problema é que para chegar em São João Batista você tinha uma travessia de rio, que é a travessia do rio Itanhaém, né? Então esse povoado vai prosperar ali em torno das ruínas de São João Batista. Há uma história, uma lenda popular aqui que era um povoado jesuíta, mas na verdade nas mãos dos jesuítas pouco tempo, né? Esse povoado ele provavelmente estava sob a administração da coroa portuguesa. Agora a gente está na outra margem do Rio Preto, o rapel é feito ali na Praia do Costão, mas agora a gente vai falar um pouquinho do Rio Preto e vocês já podem perceber que ele tem essa contenção de pedra nas duas margens. É uma característica também que a gente vai encontrar em Itanhaém e também em Mongaguá. Esses rios aqui, eles têm a característica de serem espraiados. Quando a água vai se encontrar com o mar, ela se espalhava pela praia, dependendo da tempestade, dependendo do ciclo de chuva ou até mesmo das marés, o rio mudava o seu curso. E o que acontecia? Você tinha a formação de poças d'água, cada vez que a gente tinha um fenômeno natural, aí o rio acabava mudando o seu curso, e isso favorecia a proliferação de doenças, malária, febre amarela, encefalite. Isso já era relatado desde o início do século XX, mas aí a gente vai ter obras na década de 70 para canalizar
esse rio e fazer com que o rio sempre seguisse esse curso aqui e evitasse que acontecesse essas enchentes. A gente vai passar ali pelo Lamário, pela Lama Negra aqui em Peruíbe. Peruíbe é famosa, é conhecida pela sua lama negra e pelas propriedades medicinais que tem. Aquela região era onde a água ficava empoçada, toda aquela região, né? E hoje a gente tem aí um parque municipal. O problema de falar da história de Peruíbe é a dificuldade para se encontrar fontes históricas. A gente tem uma verdadeira lacuna que vai do século XVI até o final do século XIX. As informações mais antigas referentes às origens de Peruíbe remontam ao período do início da colonização. Possivelmente, essas terras foram reclamadas pelo Bacharel de Cananéia, uma vez que era a passagem entre Iguape e São Vicente. Outra figura interessante nessa história é Peru Correia, traficante de índios. As suas expedições possivelmente partiam do atual bairro do Guaraú, em Peruíbe, em direção ao sul, contra os índios carijós. Posteriormente, Peru Correia se converteu à Companhia de Jesus e se tornou um padre jesuíta. Tem uma forte ligação com os padres jesuítas por conta do padre Leonardo Nunes, mas na verdade esse é um período curto. Os padres jesuítas, na verdade, eles ficaram pouco tempo, segundo o pesquisador Henrique Natividade, que é autor da obra Peruíbe Documental. O nosso desafio vai ser se aprofundar nessa história de Peruíbe, um trabalho que eu já comecei com História Regional da Baixada Santista e agora, fazendo o rapel ali com o Rodrigo, a ideia que a gente teve, assim, de momento, foi fazer uma série mais aprofundada, contando melhor essa história, fazendo a pesquisa necessária para a gente compreender essa história aqui. A gente percebe na história de Peruíbe que a gente tem dois núcleos, que é São João Batista, que pertencia a Itanhaém, porém está separado de Itanhaém, da vila de Itanhaém, cerca de 30 quilômetros com uma passagem de rio. E isso inclusive é descrito já nas cartas dos padres jesuítas, né, das cartas de Anchieta. E mais pro lado de cá a gente já tem a presença dos pescadores, né? Aí a gente pode imaginar, pô, beleza, entre São João Batista e o centro da atual Peruíbe, então não existia nada. É bem provável que, assim como o restante do litoral sul, Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande, existiam famílias, existiam sítios, né? E uma entrevista que eu fiz com o professor Henrique Natividade, ele fala isso, que o mapa de Peruíbe, ele parece ser um loteamento dentro do loteamento. A gente consegue perceber isso, que você, analisando os bairros, eles estão muito bem divididos, esses bairros, e dentro dessa divisão você tem o atual loteamento da cidade, que eram antigos sítios e que esses sítios, com o passar dos anos, eles foram vendidos para o loteamento que a gente tem atualmente, que é o processo pela qual Praia Grande passou. Para a gente descobrir essa história, tem um caminho que não é dos mais fáceis, que é o Arquivo Público de São Paulo. E lá, a gente possivelmente, nos recenseamentos que começaram a ser feitos do século XVIII em diante, a gente encontra aí a documentação referente a esse território aqui, como eu já encontrei quando eu estava procurando para saber uma história parecida que essa, só que do município de Praia Grande. O povoamento de São João Batista inicialmente estava diretamente vinculado ao aldeamento que ali existia e ao trabalho de catequização iniciado pelos padres jesuítas, principalmente Leonardo Nunes, o Abaré Bebê. Já no atual centro da cidade, o povoamento estava vinculado à pesca de subsistência. As populações indígenas que se afastaram da catequese jesuítica partiram para o interior da mata nas encostas da Serra do Mar, onde até hoje é o lar de famílias indígenas. Após a morte do padre Leonardo Nunes em 1554, não há registros da presença jesuíta na região. Há, porém, registros franciscanos que provavelmente administraram o aldeamento e foram responsáveis pela construção da nova igreja, que anexou a antiga capela existente. Após esse período, o povoamento passou para a administração da coroa, cujo acesso se dava através da praia e de trilhas partindo de Itanhaém ou de Iguape. E essa é uma história que já vimos por aqui, o chamado Caminho do Rei. Com a abertura das novas estradas, a linha férrea em 1914 e a estrada de rodagem Padre Manuel da Nóbrega,
Peruíbe entra em uma nova fase de loteamento e desenvolvimento turístico. Essa aqui é a entrada do sítio arqueológico das ruínas do Abarebebê. E é interessante que na narrativa da história de Peruíbe a gente tem esse salto, tanto temporal quanto geográfico. Difícil a gente pensar que o território de Peruíbe estava completamente deserto entre São João Batista e o atual centro de Peruíbe, onde a gente também tem a igreja matriz com o nome de São João Batista. É possível, é bem provável que já existiam índios aqui, né? E com a chegada dos padres jesuítas, então você tem a construção de uma capela, não essa igreja que a gente tem aqui. Então, passado alguns anos, a administração dessa igreja aqui, da São João Batista, ela passa para os franciscanos e depois ela seria, então, de administração portuguesa. E aí a gente tem uma grande lacuna histórica. O que é possível assegurar é que aqui em São João Batista a gente tinha um povoado consolidado, um povoado maior, que vem de origem indígena e depois que vai dar origem caiçara também, e que pouco a pouco, no final do século XIX para o início do século XX, boa parte das pessoas que viviam aqui se mudaram para o atual centro de Peruíbe, onde já existia uma capela lá também, dedicada a São João Batista, e que existiam alguns pescadores. Então as pessoas, por alguma razão, a maior parte dessas pessoas deixaram essas terras aqui e foram para onde hoje nós temos o centro de Peruíbe. Bom, então seguindo a dinâmica da história regional da Baixada Santista, agora a gente parte para o município de Itanhaém e lá sim a gente vai ter uma história melhor documentada, uma vez que Itanhaém exerceu um papel muito importante e a cidade de Mongaguá, chegando até Pedro de Toledo, pertenciam a Itanhaém. Então Itanhaém já é grande hoje, naquela época era muito maior. Então agora a gente aproveita essa ida para o sul e vamos contar a história de Itanhaém, a história do Caminho do Rei, a história de como Itanhaém foi cabeça de capitania e o que Benedito Calixto tem a ver com isso. Vamos embora!